graça do Senhor nos basta, né? Que nós possamos estar descansando no Senhor, sabendo que Ele é a nossa luz, a nossa salvação. Não precisamos temer, não precisamos ter medo de nada, né? E nesses dias de tribulação, de angústia, de pandemia que nós temos passado, eu queria estar desafiando a você que está nos assistindo neste momento, ouvindo esses louvores neste momento, a dizer para o Senhor que Ele é o seu abrigo, que Ele é a sua torre forte, e é nele que você está seguro. Que nós possamos estar mesmo colocando a nossa fé, a nossa confiança somente no Senhor, crendo que tudo isso vai passar, crendo que o Senhor está no controle de tudo, né? E que o Senhor seja mesmo quem acalma o nosso coração, e o Senhor quem nos sustenta dia após dia em nossas vidas. Eu não temerei.
Nesse momento, Senhor Jesus, queremos te agradecer com todo o nosso coração, ó Pai, com as nossas vidas, ó Deus. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui temos visto que o Senhor tem nos ajudado, ó Pai. Senhor Jesus, clamamos nossa cidade, clamamos, Senhor Jesus, pelas vidas, ó Pai, que estão infectadas, Senhor, com esse vírus, ó Pai. Que tudo possa ser feito de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Que o Senhor possa curar aqueles que é da Tua vontade, ó Pai. Mas aqueles, Senhor Jesus, que o Senhor tem escolhido, ó Pai, para que se encerre sua vida aqui, ó Pai, que o Senhor possa estar ajudando essas famílias, ó Pai, a superar a perda, ó Deus. E que o Senhor possa nos ajudar, Pai, para que em tudo o Teu nome possa ser glorificado, Senhor, independente de qualquer das circunstâncias, ó Pai. Senhor Jesus, que o Senhor possa ter recebido mesmo o nosso louvor, com amor e com gratidão, ó Senhor, por tudo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas, ó Pai. Estamos aqui, Senhor, para te agradecer com todo o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 7, nos versículos 13 ao 14. Mateus 7, 13 ao 14. Expectativa que Deus possa falar aos nossos corações e nos ajudar realmente a fazer aquilo que Ele espera de nós. O texto bíblico diz assim, Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta. E muitos escolhem esse caminho, mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil. E são poucos os que o encontram. E são poucos os que o encontram. Vamos estar orando nesse momento. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos por essa manhã e queremos pedir realmente a Tua bênção, para que o Senhor possa falar ao nosso coração e nos ajudar realmente a entender a Tua santa palavra, que ela possa realmente estar marcando o nosso coração, impactando a nossa vida e que o Senhor nos ajude realmente em tudo, ó Pai, fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto aqui está situado dentro do famoso Sermão do Monte, né? Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, onde Jesus, né, ele começa a trazer uma série de ensinos ali para os seus discípulos. E Jesus, aqui nos capítulos 5 e 6, né, traz algumas instruções importantes para os seus ouvintes. Ele explica como é que é o modo de vida que Deus espera que nós, como cristãos, tenhamos, né, ao nos posicionar ao lado dele. E depois, no capítulo 5 e 6, de ter trago esses ensinos, de trazer essas instruções, Jesus convida os seus ouvintes, convida os seus discípulos a tomarem uma posição ao lado dele, né? Então no capítulo 7 nós encontramos isso, né? Jesus convidando os seus discípulos, convidando os seus ouvintes a se posicionarem ao lado dele. E Jesus chama os seus ouvintes, aqui nesse texto, a entrarem no seu reino, a entrarem no reino de Deus. E de acordo, né, com o que Jesus ensinou aqui no Sermão do Monte, entrar no reino dele é algo cativante, mas ao mesmo tempo que é algo cativante, é algo difícil, é algo que não é tão simples. Ao mesmo tempo que é algo favorável, pode parecer também aos olhos humanos algo desfavorável. E por que isso? Favorável porque entrar no reino de Deus, né, as pessoas que entram no reino de Deus serão possuidores do reino. As pessoas que entram no reino de Deus serão consoladas. Essas pessoas herdarão a terra, serão saciadas, serão tratadas com misericórdia. Elas verão a Deus por entrarem no reino de Deus. Mas por outro lado, essas pessoas que entram no reino de Deus parecem ser desfavorecidas do ponto de vista humano, porque elas serão perseguidas, elas serão insultadas, essas pessoas serão sobrecarregadas de pesadas obrigações, tais como viver uma justiça que excede a dos fariseus do tempo de Jesus, também de amar os inimigos e também orar por aqueles que os perseguem. É isso que Jesus está falando aqui, né, que
entrar por essa porta, de que ser salvo não é uma coisa tão simples. É fato de que a salvação só pode ser obtida por meio da graça, por meio da fé, né? Crendo em Jesus Cristo, crendo no sacrifício, na obra dele realizada na cruz do Calvário. É assim, então somente por meio do sacrifício de Jesus que nós somos salvos. Mas isso não significa nem que é algo fácil de ser obtido, porque a verdadeira salvação exige o conhecimento da verdade. Se nós não conhecermos a verdade, nós não podemos ser salvos. Jesus disse lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós precisamos conhecer a verdade. Se nós crermos na mentira, de modo algum poderemos ser salvos. Nós precisamos do evangelho verdadeiro, da teologia verdadeira, né, do ensino bíblico de Jesus, para que nós possamos ser salvos. Para nós sermos salvos, nós precisamos também de arrependimento, um arrependimento sincero, um arrependimento verdadeiro. Nós precisamos de chorar por conta dos nossos pecados, e esse arrependimento envolve também uma transformação, uma mudança de conduta, uma transformação do nosso jeito de viver, de andar aqui nesse mundo. Além disso, a verdadeira salvação envolve também submissão a Cristo como Senhor. Existem muitas pessoas que querem ter Jesus como seu Salvador, mas não querem ter Jesus como seu Senhor. Querem ser salvas, querem ir para o céu, mas não querem ter nenhum tipo de compromisso com Jesus, não querem se sujeitar a Jesus, não querem deixar que Jesus reine sobre as suas vidas. Isso não é possível. Se você quer ter Jesus como teu Salvador, você precisa de ter Ele também como teu Senhor, como aquele que reina sobre o teu coração, como aquele que governa sobre a sua vida. A verdadeira salvação envolve também uma disposição de viver, de obedecer à vontade de Deus para nossas vidas. Não tem como nós sermos salvos e vivermos de qualquer jeito. Nós somos salvos, e uma das evidências de que nós somos salvos é que nós nos preocupamos em viver a vontade de Deus, em andar no caminho de Deus, de viver a palavra de Deus para as nossas vidas. A salvação, então, pelo que nós entendemos aqui, ela é muito mais complexa, né, do que um simples levantar de mão na hora do apelo do pastor. É muito mais do que isso. E esse texto aqui, Jesus trata um pouco disso, o quão difícil é, né, viver essa salvação que Ele tem para nós. E o texto bíblico aqui diz que nesse trecho existem 2 portas e 2 caminhos. Existem 2 tipos de viajantes, e existem também 2 destinos aos quais esses viajantes alcançarão. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa manhã. Primeiro eu gostaria de falar sobre essas portas e sobre esses caminhos que Jesus fala aqui na passagem. O texto bíblico diz que existe uma porta estreita, mas que existe também uma outra porta, uma porta que é larga, espaçosa. Jesus fala que existe um caminho que é apertado, difícil de ser trilhado por ele, mas também que existe um outro caminho, que é um caminho amplo, um caminho bem espaçoso. Essa porta que Jesus fala, que é uma porta estreita, traz a ideia de uma porta pela qual não é tão simples de entrar por ela. Por causa dela ser estreita, por causa dela ser pequenininha, é difícil de você passar, de você adentrar por essa porta. Trata-se de uma porta que só pode entrar por ela uma pessoa por vez. Isso traz uma ideia para nós, meus irmãos, de que a salvação é algo individual. Você não é salvo por tabela só porque o seu pai e a sua mãe eram cristãos, eram fervorosos, eram tementes a Deus, e por consequência você vai ser salvo sem tomar nenhuma postura ao lado de Jesus. Isso não tem na Bíblia. A salvação é algo individual, cada um precisa individualmente entrar por essa porta estreita. Ninguém pode fazer isso por você a não ser você mesmo. Então a salvação é individual. Jesus diz que essa porta é uma porta estreita. Isso significa que para entrar por ela você precisa se livrar de qualquer bagagem que você esteja carregando consigo. É preciso você se livrar da bagagem, né, do desejo ardente de se obter as coisas dessa terra. É preciso você se livrar da bagagem do egoísmo. É preciso você se livrar da bagagem do orgulho. É preciso você se livrar da bagagem da justiça própria, porque por meio da sua própria justiça, por meio da sua própria obediência, das suas coisas boas que você faz, você não vai herdar, você não vai obter, você não vai conquistar a salvação. Essa porta é a porta da renúncia. Essa porta é a porta estreita da obediência. Só pode entrar por essa porta quem decide renunciar. Só pode entrar por essa porta quem decide obedecer à vontade de Deus. Mas em contrapartida,
A outra porta, a porta que é espaçosa, é tão grande, mas tão grande, tão ampla, que permite que várias pessoas passem por ela ao mesmo tempo. Não é necessário que uma pessoa passe por ela, né, individualmente, uma pessoa por vez, mas várias pessoas podem passar por ela ao mesmo tempo. Ela é tão espaçosa que ela consegue abranger uma multidão inteira passando por ela simultaneamente. E além disso, essa porta não exige nem que você deixe bagagens para trás. Você pode levar qualquer bagagem que você quiser. Você pode levar todas as bagagens que você conseguir carregar com você. Você pode levar a sua velha natureza pecaminosa. Ela pode entrar por essa porta sem problema nenhum, sem qualquer tipo de restrição, sem qualquer tipo de problema para poder passar por ela. Você pode levar o que você quiser entrando por essa porta. Mas o texto bíblico diz que a porta estreita, a primeira porta, a porta estreita, dá acesso a um caminho apertado, dá acesso a um caminho que é difícil de ser trilhado. É um caminho não fácil de ser seguido, porque, embora tenhamos adentrado pela porta estreita da salvação, ainda não fomos totalmente libertos do velho homem. E esse velho homem, vez após vez, ele tenta voltar à tona, ele tenta tomar conta do nosso coração. E isso faz com que a gente vá se esbarrando nesse caminho estreito, a gente vai se esfolando, a gente vai se machucando por conta desse velho homem que tem tentado voltar à tona. Mas uma vez que nós entramos pela porta estreita da salvação, por mais difícil que seja seguir esse trajeto do caminho estreito, nós podemos ter a certeza de que nós obteremos a vitória por meio de Cristo Jesus. Uma vez que nós entramos pela porta estreita da salvação, inicia-se um processo na vida do cristão chamado santificação. E esse é um processo que não é nada fácil. Tanto que não é fácil, que Deus sabe que sozinhos, eu e você não conseguiríamos dar conta de nos santificar, e por isso Ele nos dá um recurso maravilhoso, que é o Seu Espírito Santo reinando em nós, e esse Espírito Santo age em nosso coração, age em nossa vida, e nos santifica, nos transforma, nos aperfeiçoa a cada dia mais e mais. É pelo poder do Espírito Santo que nós somos capacitados a andar neste caminho que é estreito, nesse caminho que é tão difícil de ser seguido. O outro caminho que nós vimos, né, ele é acessado pela porta ampla. E esse caminho é um caminho largo, é um caminho fácil, sem problema nenhum de ser seguido por ele. É um caminho espaçoso, é um caminho fácil de ser percorrido, sem qualquer tipo de exigência, sem qualquer tipo de renúncia que você precisa ter. Você pode fazer aquilo que você bem entender nesse caminho. Você pode viver do jeito que você quiser nesse caminho. Por isso, muitas pessoas desejam trilhar por esse caminho que é tão amplo, por causa que ele não tem nenhum tipo de exigência para você e para mim. Nesse sentido, diante do que nós vimos até aqui, quando Jesus fala dessas duas portas, tanto a porta estreita quanto a porta ampla, Jesus está falando de uma decisão que eu e você precisamos tomar. Qual porta nós queremos seguir? Qual porta nós queremos adentrar? Você quer adentrar a porta da renúncia, mas que leva à salvação? Ou então você quer entrar nessa porta que é ampla, que é espaçosa, mas que leva à perdição? Jesus, quando ele está falando também dos caminhos aqui, ele está falando de um estilo de vida que nós vamos seguir. Existem dois estilos de vida. O primeiro é o de santificação, que nem sempre é fácil de ser seguido, mas que vale a pena lá no final. O outro estilo de vida é aquele no qual você vive a seu bel prazer, sem qualquer tipo de exigência, mas que no final dá num lugar de morte, num lugar de destruição. E fica para mim e para você, o que nós vamos fazer? Qual porta adentraremos? Qual caminho nós seguiremos? Jesus está nos chamando a adentrar pela porta estreita e seguir por esse caminho apertado. Mas uma segunda coisa que nós vemos nesse texto é que Jesus fala também de dois tipos de viajantes. Dois tipos de viajantes são notados aqui. E todo ser humano, todos os 7 bilhões de seres humanos que existem na face da Terra, eles se enquadram em um desses dois grupos. O primeiro grupo é chamado de muitos. São muitos os que entram pela porta larga e trilham um caminho amplo, mas que leva à perdição. O segundo grupo é chamado de poucos. São poucos os que decidem entrar pela porta estreita e seguir por esse apertado caminho.
E essas expressões, muitos e poucos, nos faz lembrar de um outro texto bíblico, lá de Mateus 22:14, que diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É preciso considerar, meus irmãos, também que nem sempre onde existe uma multidão, existe ali a resposta certa. Nem sempre onde existe um aglomerado de pessoas, existe ali a escolha certa. Nem sempre onde há uma multidão, há a verdadeira alegria. Nem sempre existe uma multidão, há ali a verdadeira liberdade. O texto bíblico diz que há uma multidão entrando pela porta larga, andando pelo caminho espaçoso. Parece que elas estão contentes, parece que elas estão felizes ao entrar por essa porta, ao seguir por esse caminho espaçoso e largo, mas a alegria dessas pessoas é uma alegria superficial. Mas a alegria dessas pessoas é uma alegria circunstancial, depende daquilo que acontece lá de fora. Se as coisas lá de fora estiverem bem, está tudo bem com elas, mas se não estiver bem, não está nada bem com elas. Essa alegria dessas pessoas é algo exterior, não é uma coisa que brota de dentro para fora, mas é algo só por fora, é algo que está ali só por fora, exterior dessas pessoas. É uma alegria que é uma alegria incompleta. Além disso, a liberdade que essas pessoas desfrutam é uma liberdade falsa. Na verdade, aquele que pratica o pecado se torna escravo do pecado. Essas pessoas são escravos do pecado, e mais do que escravos do pecado, são escravas do diabo também. Essas pessoas são como marionetes nas mãos do diabo, o diabo é que manipula a vida delas de acordo com a vontade dele. Mas por outro lado, parece que aqueles que estão entrando pela porta estreita, que estão seguindo pelo caminho apertado, parece que a gente tem que ter pena dessas pessoas, parece que a gente tem que ter dó dessas pessoas, por tanto que elas estão sofrendo por isso. Mas na verdade, eu creio que essas pessoas, nós que seguimos por esse caminho, nós temos uma paz que emana não das circunstâncias, não daquilo que está ao nosso redor, mas uma paz que emana de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, aquele que é o príncipe da paz. Nosso trajeto aqui nesse mundo pode ser até difícil, mas nós podemos ter a certeza de que o Senhor está ao nosso lado. Eu gosto muito do texto de 2 Coríntios 4, 9 ao 10, que diz assim: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. 2 Coríntios 6,10 também diz: nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Além das riquezas, meus irmãos, que nós já temos aqui nessa vida, nessa presente vida, outras riquezas ainda nos aguardam lá na eternidade. Outras riquezas aguardam a mim e a você. 2 Coríntios 4,17 também diz: pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Eu te pergunto, qual tipo de viajante você é? Você está no grupo dos muitos ou então você está no grupo dos poucos? Qual grupo você pertence? Nós vimos até aqui que Jesus falou de 2 portas, 2 caminhos, e falou também de 2 tipos de viajantes. Mas ele fala também de 2 tipos de destinos. O texto bíblico fala que existe um destino que leva à perdição, mas que existe um outro destino que conduz à vida. Os que entram pela porta larga e que trilham um caminho espaçoso encontrarão lá no final a destruição. E destruição aqui não significa aniquilação, mas significa perdição eterna. Significa sofrimento sem fim, significa choro e ranger de dentes. É isso que significa destruição. Mas em contrapartida, aqueles que entram pela porta estreita e que seguem pelo caminho apertado, estes herdarão a vida eterna. Chegarão a um lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais lágrimas, nem morte, luto, não haverá nada mais de dor para nós. Chegarão a um lugar de plena comunhão com Deus e de todas as bênçãos que emanam dessa comunhão com Deus. É interessante notar que Jesus
É quem nos chama a entrar pela porta estreita e a trilhar por esse caminho apertado. E por que Jesus faz isso? Ele faz isso porque ele sabe da tendência natural do ser humano de preferir aquilo que é mais fácil, de preferir aquilo que é mais aconchegante, de preferir aquilo que dá menos trabalho. Jesus nos distingue, nos chama a entrar pela porta estreita, a andar pelo caminho apertado, porque ele sabe que o ser humano tem em si uma tendência natural de seguir as multidões. Ele deduz, o ser humano deduz onde existe uma multidão, onde a maioria das pessoas estão, ali está a coisa certa, a resposta certa. Mas só que a vida com Deus não é assim. A vida com Deus é difícil de ser vivida. A vida com Deus não costuma ser muito popular, não atrai grandes multidões, mas apenas algumas pessoas, alguns poucos. Por isso Jesus, conhecendo nossa estrutura, Ele vem a mim, Ele vem a você por meio da sua palavra e nos diz: entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é a sua porta, e muitos escolhem este caminho, mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos o que encontram. Concluindo essa breve meditação, eu gostaria de perguntar para você: qual porta você quer entrar? Qual caminho você quer seguir? De qual grupo você quer participar? E por fim, qual destino você quer ter? Jesus te chama ao obedecer como seu Senhor, como seu Salvador, recebê-lo no seu coração como seu Senhor e como seu Salvador. Ele te chama a andar com Ele, a viver com Ele, a desfrutar da comunhão com Ele. E a melhor decisão que eu e você podemos ter é justamente essa, é de andar com Jesus, é de entrar pela porta estreita, de andar pelo caminho apertado, de sermos esses poucos que vão fazer a vontade de Jesus, que vão realmente andar com Jesus, mas que lá no final herdarão a vida eterna. Gostaria de orar com você nesse momento. Pai, nós te agradecemos de todo o nosso coração e te louvamos pela Tua palavra, pela Tua verdade que tem vindo até nós, ó Pai. Nós te agradecemos por isso e nós queremos pedir, ajuda-nos, ó Deus, a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E se porventura tem alguém que está nos ouvindo nessa manhã, ó Pai, e que ainda não adentrou pela porta estreita, que ainda não está trilhando esse caminho difícil, que o Senhor possa falar ao coração dessa pessoa, e que ela possa realmente ser despertada para isso, ó Pai. Seguir esses poucos, ó Pai, que estão trilhando o caminho difícil, mas o caminho certo, o caminho da Tua vontade, ó Pai. Nós queremos realmente desfrutar da Tua glória, desfrutar da vida eterna que o Senhor tem para nós. E eu clamo para que o Senhor possa nos abençoar, para que o Senhor possa trabalhar no nosso coração e impactar as nossas vidas para o louvor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.